Aí a gente começa aqui a sessão 3.2, né? A gente vai falar sobre técnicas especiais, né, de terapia aquática. Então, terapia aquática, hidroterapia, né, são termos usados do nosso conhecimento aí. Então, a gente vai falar sobre várias técnicas, né? Técnicas tradicionais, famosas, que a gente trabalha, né, na hidro, e eu vou, como normalmente é uma aula prática, eu vou passar um pouco da teoria dela, né? Eu tentei ilustrar, né? A, as manipulações, e depois eu vou passar um videozinho, se eu não me engano, ele tem 4 minutos, é rápido, mas ele mostra como que seria na prática. Então, é complicado também, né, a gente ficar pegando vídeo do YouTube, essas coisas, porque uma que a aula está sendo gravada, né, e essas, a gente tem ali os direitos autorais. Mas esse vídeo, né, ele foi indicado pelo próprio AVA, tem o link dele lá no AVA, tá? Então, acredito não ter problemas, né? Mas de qualquer modo, já coloco, já falo no início da aula que é do domínio do AVA, tá, do domínio do YouTube, né? Tá no YouTube esse videozinho. E depois eu vou passar alguns vídeos pessoais meus, enfim. Então, uma das técnicas, né, das técnicas que o AVA traz para vocês, né, a gente vai falar sobre BED-RH, a técnica de Watson, né, a gente vai começar aqui pela técnica de Halowick. Então, essa é uma técnica que ela foi desenvolvida há um bom tempo já, né, por volta de 1950, né, ela foi uma técnica desenvolvida na Inglaterra, né, numa escola onde só tinha meninas, né, ali em Londres, e qual que era a ideia? Era trabalhar natação. Então, a princípio, ela foi desenvolvida para introduzir os exercícios voltado com o intuito de aprender a nadar, né? Então, vocês vão ver que algumas manobras, ela realmente exige um pouco mais de segurança, né? Um paciente, dependendo da deficiência física dele, ele não consegue executar, mas a gente adapta e solicita, né, vai ensinando para que ele consiga executar. E se de fato ele consegue, né, o ganho motor que ele vai ter é muito grande, tá? Então, a princípio, ela é uma técnica, a hora que vocês começarem a ver, vocês vão falar, ah, mas isso daí é para quem sabe nadar, eu não sei nadar, eu não sei fazer isso, né? Mas é porque a ideia era essa. E depois, né, que ele foi sendo reconsiderado, reavaliado, né, como um método para reabilitar algumas deficiências físicas, né, lesões motoras, algumas deformidades musculares, como contratura, encurtamento. Então, depois a técnica ela foi absorvida e foi mais trabalhada, né, por nós fisioterapeutas. Então, ela tem uma fundamentação, né, que se baseia no que? No princípio da hidrostática, né, a questão do estar parado na água, a questão do estar se movimentando na água, né, o princípio da hidrodinâmica. Então, ela também, né, vai ser fundamentado na execução dos movimentos, ou seja, na biomecânica. Então, os movimentos, eles são simples, né, alguns realmente, né, lembra muito a natação, mas ele tem que ter uma correção, ou seja, ele tem que ser executado de uma forma correta. Então, ele pode ser usado, claro, né, como parte do tratamento da fisioterapia, mas ele também pode ser introduzido ali como uma atividade aquática, é para qualquer
pessoa, né? Então, ele vai trabalhar com movimentação na água, a questão do nadar, né, proporcionando uma certa independência dentro da piscina. Então, a gente sempre começa com ela, né, essa técnica, eu sempre começo com ela na piscina, porque eu tenho muito aluno que tem medo de água, literalmente, né? Então, a água tá batendo na cintura e ele tá lá com o espaguete amarrado na cervical, no tórax, com medo de se afogar. Então, eu procuro, embora, né, eu tô seguindo aqui o AVA, né, a unidade 3.2, ele mesmo começa pela técnica de Haloik, né? Quando eu vou para a prática, é por ela que eu começo. Assim, quando a gente entra na parte das técnicas, né? Mas quando a gente está na prática, a primeira coisa que a gente treina é a entrada e saída de paciente, né? Adaptação ao meio aquático. E aí a gente começa a ver um pouco de cinesioterapia, e aí depois eu falo com vocês sobre essas técnicas específicas. Então, das técnicas específicas, a primeira que eu abordo é a de Haloik. Então, ela é dividida num programa, né? Um programa de 10 pontos, né? Então, a gente vai pontuando, são 10 etapas que vão ser divididas em 4 fases. Então, a primeira fase é adaptação mental. Então, vocês vão ver que é uma coisa assim, como o vídeo, né, se reporta a uma pessoa sem nenhuma deficiência, você olha, você fala assim, ah, mas isso é muito fácil, muito simples. Então, não se esqueçam que o foco dentro da fisioterapia é trabalhar pessoas que tenham ali alguma deficiência. Então, para nós pode parecer muito simples, mas não é o caso de uma pessoa com alguma deficiência, não é o caso da criança, né? Então, eu sempre, quando eu coloco, né, uma criança dentro da água, não que eu vá seguir esses 10 pontos, mas eu faço esse primeiro momento, que é a fase de adaptação mental, é o reconhecimento do local ali onde ela está, né? Então, eu não só simplesmente coloco, mas tento mostrar para ela, né, que ali não tem perigo, pelo menos não deveria ter, né? Então, essa primeira fase é a adaptação mental. A segunda fase vai ser o controle de equilíbrio, né? Também, né, vocês vão ver que são manobras simples, através do vídeo, mas aqui eu já percebo alguns alunos com déficit de equilíbrio, né? É impressionante, você fala assim, ah, eu não vou ter problema. Às vezes você é o primeiro a estar ali cambaleando. Então, essa segunda fase, ela aborda mais uma questão do equilíbrio, de controlar, né, o equilíbrio dentro da água. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a inibição, né, de alguns movimentos, né, então a gente trabalha com rotações, inclinações. Então, se o paciente, né, ele tem ali algum padrão flexor, se ele tem uma postura muito comprometida, né, essa terceira fase, ela acaba inibindo, né, esses padrões, né, e facilitando os movimentos, ou seja, aí vai para a quarta fase, que é onde a gente consegue que o paciente, né, consiga executar os movimentos. Então, esses movimentos, né, a gente tem que levar em consideração o grau de deformidade desse paciente. Então, o fato dele não conseguir fazer, mas tentar esboçar o movimento, a gente já considera como um progresso, porque ele faria isso fora da água, né? Qual que seria a evolução? De que paciente a gente está falando, né? Qual que é o prognóstico? É um paciente que, de fato, vai se beneficiar, né? Então, a gente contabiliza todos esses pontos.
Bom, então, né, através da teoria, vai que cai uma pergunta na prova, né? Eita, desculpa, eu tirei aqui. Deixa eu autorizar. De manhã a minha rinite é um pouco atacada, gente, desculpa aí. Ontem eu quase morri de vergonha, porque eu sempre falo, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Aí eu caí na besteira de perguntar, falei, gente, dá pra ouvir engolindo? Aí todo mundo, sei, dá pra ouvir. Falei, ai meu Deus, eu nunca mais vou beber água enquanto eu estiver dando aula. Voltando aqui, vocês nunca me falaram nada, né? Deixa vocês. Bom, então voltando aqui, os 10 pontos, né? A adaptação mental. Então, é um momento, como que vai ocorrer, né, essa adaptação mental? É um momento no qual o paciente, ele aprende a responder de uma forma adequada àquele ambiente, né? Então, tem pacientes que quando a gente coloca na água, né, ele fica eufórico, ele fica agitado, ele fica com medo, ele gruda no nosso pescoço, né? Então, a gente tem que o fato de eu conseguir tirar ele do meu pescoço já é uma adaptação, né? Então, você vê que ele fica taquipneico, você percebe que ele fica ali inseguro, né? Alguns alunos, né? Eu percebo que eles têm um certo medo, mas, né, conforme vai ocorrendo ali a adaptação, isso vai melhorando. Então, qual é um dos momentos em que eu sei que o meu paciente está se adaptando? Pelo controle da respiração. Se eu percebo que ele começa ali a respirar, né, sem grande dificuldade, se eu percebo que ele para de ficar olhando para os lados, né, se ele fica ali mais fixo, né, mais atento ao que é para fazer, menos disperso, né, ou seja, procurando situações de risco, né, se ele para de ficar caçando, né, e começa a respirar de uma forma mais controlada, eu já sei que ele está se adaptando ao meio. Né? Quando eu falo que eu tenho alguns alunos que têm medo, é porque realmente eu tenho alunos que têm medo de água. Né? Eu acho que até nessa turma, alguns vieram falar comigo que se pudesse nem entrava na piscina. Então, a aula, né, não vai ser somente para aprender, como também serve para ajudar, né, a tirar esse medo. Então, assim, na piscina que até então nós tínhamos aula, ela não era uma piscina rasa, né? Pega uma Yasminzinha da vida, eu, sinceramente, eu acho que para ela ia ser um pouco funda até. Então, era que a gente fazia aula, né? Então, de fato, né, gera uma insegurança. Na que nós vamos fazer, né, e a gente vai fazer ainda, eu não sei como que é, não conheço lá. Algum dos alunos, alguém me falou que já foi lá, que conhece. Então, a questão da piscina, a questão do ambiente, tudo isso contribui para a insegurança da pessoa. Então, né, um aluno, ele não tem, né, pelo menos desse grupo, nenhuma deficiência física, mas é aceitável, né, o medo. Então, essa adaptação mental, ela favorece tanto, né, pessoas que realmente têm ali uma dificuldade motor, uma dificuldade física, como pessoas que têm medo, né? E aí eu falo para todos, né, com propriedade, né? Então, caso a gente indo para a prática, caso não, quando formos para a prática, e alguém, né, se, se mostrar, né, com medo, com receio, o que eu peço encarecidamente aos outros colegas, né, ao invés de pôr pilha, né, ao invés de ajude, porque, né, algumas pessoas é tão natural o fato de entrar na água que acha que é de uma frescura. Então,
né, eu peço ajuda nesse sentido de cuida do seu, porque realmente se alguém ali tiver um certo medo, né, não é para a gente ficar desdenhando, ao contrário, né, para a gente ajudar esse aluno, né, um colega. Então, né, é o famoso cuida da sua vida. Se você não tem medo, né, respeita quem tem. Então, né, não vou admitir a gente, né, entre nós, alguém ficar lá, ah, mas que bobagem, né? Justamente porque a gente tem que respeitar o que as pessoas sentem. Então, a questão, né, dessa adaptação mental é justamente para ajudar quem tem dificuldade de entrar na água, né? Pacientes que têm deformidades físicas, enfim, crianças, né, que tá conhecendo ali um ambiente novo. Normalmente criança é o contrário, né? Ela já quer fazer bagunça. Então, essa fase de adaptação mental é mais tranquila. Mas se é um bebê assim de 1 ano, né? Uma coisa, ele já também já entra ali grudadinho no seu pescoço. Então, né, a gente passa por esse primeiro ponto. Aí a segunda, né, o segundo ponto é tentar o quê? Um desligamento. Então, a gente, né, tem como objetivo deixar o indivíduo, né, tanto fisicamente como mentalmente independente. Então, eu tento soltando, né, esse paciente. Pessoas sem dificuldades físicas, né, é tranquilo esse processo. A questão maior mesmo é se eu tô ali falando de repente de um tetraplégico, tetra não, vai, um paraplégico. Tetra não dá pra gente trabalhar com facilidade de desligamento. Vamos falar de um paraplégico, né? Então, a questão de deixar esse indivíduo um pouco mais independente se refere ao que? Eu me afastando dele. Então, né, ele já fica, ele tem que ter um desligamento mental também, porque ele não quer que a gente saia de perto, não quer que a gente solte, assim como a criança, idosos, né, idosos com sequelas importantes. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do desligamento. Então, a gente conseguiu adaptar, a gente conseguiu fazer esse desligamento. Alguns pacientes, né, quem for trabalhar com hidro, vai perceber que às vezes esse processo tem que ser em todas as sessões, né? Então, eu consegui fazer ele se adaptar, né? Ele controlou a respiração, eu fui me afastando dele e deu certo. Na próxima sessão, né, eu não posso continuar da onde eu parei, né? Eu vou do início justamente porque às vezes tem paciente que eu preciso fazer isso toda vez. Então, passando dessa fase de desligamento, a gente começa a trabalhar um controle de rotação, né? Então, eu faço essa rotação na transversal mesmo, né? Com o paciente de pé. Ou seja, eu já estou começando ali trabalhar o equilíbrio. Então, eu faço uma rotação transversal, né, com o paciente de pé, e ele tem que controlar, né, os movimentos através do eixo, o eixo frontal dele, né? Então, quer dizer que a ideia é ele não desequilibrar. Se eu estou atendendo um paciente de Parkinson, né? Então, é um movimento que vai requerer, né, atenção, controle, que vai exigir, né, daquele paciente. Então, né, no vídeo mostra uma pessoa sem deformidade nenhuma e ela faz com tranquilidade. E é nesse movimento, por exemplo, que às vezes eu me surpreendo. Então, entre nós, né, entre nós, os alunos, pessoas que não têm nenhuma deformidade física, às vezes, né, eu tive uma aluna que me chamou a atenção, ela não conseguia, né, ela desequilibrava. Então, ali a gente, né, já começa a perceber
alguns probleminhas físicos, né, que os nossos alunos, às vezes, têm e nem sabem. Então, às vezes é um problema de labirintite, às vezes é um problema de lesão, né, em região de ouvido, né, a área responsável ali pelo equilíbrio. Aí a gente vai para a rotação na posição sagital, o qual a gente observa, né, da mesma forma, se o paciente ele consegue controlar nessa rotação, e aí os movimentos têm que ser, né, ao redor desse eixo sagital, né, sempre na transversal, tá? Eu peguei umas figurinhas para a gente ir mostrando e depois tem o vídeo. Essas figurinhas são desenhinhos, né, que dá para a gente ter uma noção. Então, a mesma coisa, né? Só que no ponto 6, o que a gente faz? A gente combina essas rotações, né? Então, começa a trabalhar tanto ali, né, as duas rotações que eu falei anteriormente, né, seja na transversal ou na sagital, né? E aí tenta fazer elas de uma forma associada, sem uma sequência específica, né? E aí vai para a parte 7, o ponto 7, que é a proposta desenvolver o quê? Um controle, né, do corpo em relação à força do empuxo, né? O que o empuxo faz? Ele faz com que o paciente flutue, deveria, né? O paciente deveria flutuar. Então, a gente começa a trabalhar contra essa ação, né? Então, a questão do paciente mergulhar, né? Eu já vejo alguns alunos já falando, eu não vou mergulhar, mas é o que a gente vai trabalhar com os nossos pacientes. Então, da mesma forma, né, que alguns alunos, quando a gente fala assim, vamos agir, né, contra essa força do empuxo, ou seja, vamos agir contra essa força que a água traz, né, para a gente flutuar. Como que a gente faz? Submergindo. Então, da mesma forma, né, alguns pacientes, eles tendem a não, num primeiro momento, não querer fazer. Então, a gente vai trabalhando e explicando que tem um objetivo para esse movimento. Então, quando a gente solicita, né, tem uma técnica, tem uma forma, a gente ajuda, isso inclui na respiração, né, então, o paciente, ele tem medo, né, que a água entre no nariz, né, que entre no ouvido, então a gente vai ali ajudando, ensinando a respirar, justamente para que isso não aconteça. Aí, saindo dessa parte, né, a gente entra no ponto 8, que trabalha equilíbrio, né, em imobilidade. Ou seja, né, ele tem que estar, estático. Então, isso vai depender muito do controle, né, que o paciente já tem entre a questão física e a parte mental. Então, se eu estou falando, né, de um paciente que tem uma deformidade, alguma contratura importante de membros inferiores, ausência de movimentação, então, isso vai ter que ser desenvolvido com muita atenção, justamente porque ocorre o risco, né, do paciente não conseguir executar esse movimento e, né, não sei, de repente ele desequilibra e a gente tem que estar sempre ali por perto. O ponto 9, que é onde a gente gera uma turbulência, né, então a proposta é fazer esse paciente deslizar, vencendo a resistência dessa turbulência. Então, o indivíduo, né, ele se movimenta, o paciente, ele se movimenta através da água, né, pelo instrutor, só que sem contato físico com o físio. Então, a gente gera essa turbulência e ele vai se movimentando, vencendo essa turbulência. E por fim, a última, né, o 10º ponto, que é a progressão simples, ou seja, a gente começa ali com alguns movimentos básicos de natação,
né? Então, o paciente já trabalha com propulsão de braços, de perna, tronco. Aí, né, ai, professora, mas eu não sei nadar, como é que eu vou passar isso para o meu paciente? São movimentos simples, né? Como já diz aqui, né, uma progressão simples, são movimentos básicos, que se você não sabe nadar, né, quando a gente for praticar, você já vai, então, aprender, justamente porque é como andar de bicicleta, né? Depois que você aprende, a gente nunca esquece. Então, é só uma questão mesmo de ter essa vivência e saber que não vai ter nenhuma grande dificuldade, tá? Então, esses 10 pontos, ó, eu vou tentar mostrar de uma forma um pouco mais ilustrativa mais à frente. Então, esses 10 pontos, né, eles têm lá as indicações, né, algumas contraindicações e, claro, os cuidados específicos, assim como tudo que a gente viu até agora dentro da hidroterapia. Então, o principal objetivo, sem dúvida, é dar independência para o paciente, né? Então, a proposta é justamente fazer com que o paciente ele consiga ficar sozinho ali no meio aquático, né? Não que eu vá sair de perto dele, mas que ele consiga se estabilizar sozinho dentro da piscina, né? Se ele consegue, né? Se eu consigo atingir essa independência, né? Pego lá um pacientezinho com paralisia cerebral, que tem ali uma dificuldade muito grande, né? E aí eu percebo que tá dando certo, né? E eu percebo que ele consegue ficar sozinho. Então, a gente começa a aperfeiçoar outras condições. Então, eu vou trabalhar o quê? Se eu conseguir atingir essa independência, eu trabalho respiração, o equilíbrio, né? Se ele consegue atingir o equilíbrio esperado, a gente começa então a justamente a ver se ele controla os movimentos, né? Então, dentro da paralisia cerebral, a gente tem variações de tonos, né? Então, tem aquele paciente que você vê que ele tem um tremor constante, tem aquele paciente que tem, né, uma certa espasticidade, né? Então, são movimentos involuntários, né, que o corpo fica ali fazendo, e com essa técnica, há a tentativa justamente de que ele controle os seus movimentos. Claro, né, e aí acaba ganhando força, melhora, né, essa condição neuromuscular, a confiança desse paciente em relação à independência, e sempre, como tudo, né, na fisioterapia, a gente almeja a qualidade de vida desse paciente, então vem com esse intuito também, né? Então, o que a gente ganha dentro da água reflete fora da água. Então, ele vai conseguir fazer, né, as mesmas coisas fora da água? Talvez não, mas é a questão de dele se sentir progredindo, né? Então, esses ganhos ele repercute fora da água, mesmo que ele não execute esses movimentos, né, fora da água, porque ele sabe que aos poucos ele vai ganhando aquilo que ele ou perdeu, ou no caso, não tinha, né? Vai melhorando esse padrão. Por exemplo, no caso de uma paralisia cerebral, esse padrão de alteração de tônus, tá? Então, ó, aqui, né, o processo de adaptação mental. Então, a proposta, eu sempre trabalho assim, sempre coloco o paciente sentado à margem da piscina, né? Como mostra aqui esse desenho, né? O desenho não é muito bom, mas foi a forma que eu consegui de ilustrar para vocês, tá, gente? Porque o fato dele sentar na piscina já faz parte dessa adaptação mental, tá? Então, né, o solo, a gente sabe qual é o comportamento do paciente. Na piscina, eu não sei. Se eu tô falando que eu tenho aluno
que eu, né, eu corro risco de... Eu já tive alunos com medo mesmo, né? Não que deu um chilique, mas você via ali que era da preferência não entrar. Então, o fato de eu colocar ele sentado fora da piscina, eu já começo a perceber a atitude dele, tá? Então, o fato de colocar ele ali sentado, eu já começo a perceber aquilo que eu tinha dito no slide anterior, né? Ele começa a olhar para os lados, os dedos que não param, a perna que começa ali a mexer, você olha a respiração tá mais rápida. Então, eu já começo ali a criar estratégias para quando eu colocar esse paciente na água, né, ele não entrar em desespero, tá? Então, vocês já viram, né? Vamos colocar aqui o exemplo de paralisia. Vocês já viram crianças com paralisia cerebral. Vocês imaginam como que é para essa criança que nunca entrou na água, entrar na água? Vocês conseguem visualizar como seria o comportamento dela? Tá certo? Então, eu coloco ali sentadinho, né? Faço um reconhecimento para ele ali, né, da piscina, né, vou jogando água, vou, não jogando água nele, né, tipo, vou molhando ali a perna, vou conversando, e aí trago ele para dentro da água. Então, depois eu vou mostrar como que eu faço essa transferência, né, da borda da piscina para dentro da água. E aí começa, então, ali trabalhar, né, a questão da respiração. Então, soprar a água, né? Então, eu tô com ele ainda, né, apoiado em mim, né, seja pela mão, seja no colo. Ainda nem coloquei espaguete, nada. Coloco ele para respirar, né? Controlar essa respiração. Às vezes eu peço para soprar água, porque é uma forma dele começar a controlar. Então, ele só vai assoprar água porque ele está controlando a respiração. Então, é uma forma dele começar a controlar a respiração, e à medida que ele vai se entretendo, né, eu consigo adaptá-lo ao meio, ele perceber que tá tudo bem, tá? Então, esse é um exemplo de adaptação mental, né? Mas a gente tem outras formas. Então, criança, normalmente, às vezes a criança, a hora que eu ponho ela na água, né? O que que eu faço? Eu tento apoiar o corpinho dela, já molha ali a parte posterior da cabecinha, né? Então eles veem aquilo como uma brincadeira e acabam ficando mais tranquilos. Então a fase do desligamento, né? Essa é uma fase que vai muito do tato do fisioterapeuta. Então a gente começa a se desprender, né, desse paciente, né? Se ele tem medo, né, de se movimentar dentro da água, e você vê que ele tem muito medo, a gente até usa o espaguete, mas a ideia é não usar, né? E conforme a gente vai se desprendendo dele, ó, como vocês podem ver aqui no desenho, o que que a gente tenta fazer? Tenta deixar ele confiante para começar. Tati, Oi, eu não tô vendo, não tô visualizando os desenhos, as imagens. não, aqui embaixo, assim, não dá para ver? Alguém mais não tá vendo, gente? Não, dá pra ver. Aqui eu tô vendo, tá no Também, não final. tô vendo. Eu não tô vendo não, Tati. Ai, meu Deus. Tô vendo só o texto. Só o texto que eu tô vendo. Aqui embaixo uns bonequinhos. Tá vendo meu mouse e não dá pra ver? Eita lasqueira. E agora? Eu tenho dois grupos, o que vê e o que não vê. Sério? Deixa eu... E agora não Ao tem... lado de uma escrita com uma outra letra diferente. As imagens estão pequenas, acho que pode ser que esteja cortando a tela, Tati. Ah, e agora? Será que é configuração do meu computador? Será que é a configuração de vocês? Ó, deixa Eu eu acho que tirar... pode ser do pessoal, porque aqui eu tô vendo a imagem do que você está mostrando passando o mouse. São 4 figuras, uma primeira, depois uma Isso. setinha com duas.
Com 2 Isso. bonequinhos. Rô, você tá vendo do computador, Rô? Ou do celular? Eu tô conseguindo ver, não, professora. Também não? Nem eu. Não, eu estou vendo só o texto. Indicações, contraindicações e cuidados específicos. Ixi, eu já mudei de slide. Ainda tá, a minha congelou. Mas o minuto corre. Peraí, vamos ver aqui, deixa eu voltar. Agora mudou para desligamento, a Sim. galera da sala passando, A galera da sala. Ó, os nomes. e agora, melhorou? Eu tô vendo Congelou? que o tá vendo. Rô, Ficou você na chega- imagem da turma da sala. Ah, então eu acho que, não sei se é um problema de internet aí, ó. Eu vou tirar a aula e vou colocar lá de novo, tá, gente? Né? Tem uma galera vendo e outra não. Então, vou fazer esse processo de novo, ó. Vou tirar o compartilhamento. Saiu. Vou compartilhar de novo. Eu acho que é da internet, Tati, porque ontem e um pouco mais cedo a minha estava assim também. Eu não consegui entrar na sua aula. Eu acho que é de internet mesmo. Agora tá, aparecendo. agora tá desligamento. E não Os aparece o exemplos. texto, Ellen? Tem agora as Apareceu o figurinhas. texto. Então, os desenhos, conseguindo gente, está no ver, final do texto, depois Agora tá da aparecendo para mim. Tá aparecendo, então eu acho que é problema da internet mesmo. Porque acho que tá demorando para carregar, né? Rô, tá aparecendo aí agora? Agora tá aparecendo agora. Sim. Tá, ó, eu Agora tá. vou voltar aqui no primeiro, mas aí vocês me avisem, hein? Ó, vou voltar aqui, eu vou passar o vídeo também, mas não importa, né? Se tiver alguma dificuldade, vocês me falem, que a gente não tem pressa aqui. O importante é vocês conseguirem visualizar. Ó, então esse é a adaptação mental, vocês estão visualizando. Aqui, Ok, 100%. o desligamento. Qualquer coisa, para de mostrar, me avisem na hora, tá? Então, o desligamento. Então, como eu havia explicado, né? O desligamento a gente se distancia, né? A gente solta. O meu tá na adaptação mental. Parou na adaptação mental. Ixi, eu acho que é isso. A senhora não mudou o slide, não. Ó, eu coloquei no desligamento agora. Não foi. Antes tinha ido, quando você voltou, depois não voltou, não tá adaptação mental ainda. Ixi, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, e agora, foi? Não. Oh, Jesus! Ó, então eu vou tirar e vou colocar de novo. Ai, meu Deus. Será que é um problema meu? Será que é um problema de vocês? Será que é um problema nosso? A minha internet tá normal. A minha também dá para acompanhar o que você está fazendo assim certinho. Eu acho que é internet mesmo. E aí, Agora se apareceu? Agora só normal, tá você. desligamento. Eu Apareceu aí? tô conseguindo Normal, visualizar. professora. É normal. Bom, então, Rô, apareceu aí o desligamento para você? Não, Pra mim não apareceu não, viu, Tati? Tá você só na tela. TA. só o TA também. Ai, que susto. Eu pensei que tava aparecendo na minha cara. Eu ia chorar. Falei, não pode. Do jeito que eu tô destruída aqui. Ixi. Bom, eu vou Agora fazer... tá. Tá. Então, eu vou passando, né? E aí, conforme for Pra aparecendo mim os tá só defeitos... TA. Será que é melhor eu sair e entrar de novo, gente? Porque tem um pessoal que tá conseguindo ver, né? Ô, professora, só é uma aluna que não está aparecendo, é porque a internet dela tá ruim. Aqui tá normal. Tá Né? normal agora. Tá, desligamento. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então tá aqui, né, o instrutor se distanciando, né, e à medida que ele se distancia, às vezes é até interessante eu vou admitir o Wagner. À medida que ele se distancia, né, é até interessante a gente se colocar atrás do paciente, né, para que ele tenha essa sensação de estar sozinho,
né? Então, se ele consegue vencer, né, esse medo de estar sozinho, vou desativar aqui os microfones. A Roberta entrou e saiu. Se ele consegue vencer, né, esse medo, então eu tenho uma confiança para ele, tá? Aí eu entro na terceira, no terceiro ponto. Ó, pessoal, então o terceiro ponto é aquela rotação transversal que eu tinha falado para vocês. Então, ali é um momento onde a gente cobra, né, o quê? Uma habilidade do paciente em controlar os movimentos ao girar, né? Ao girar em torno do seu próprio eixo. Então, por exemplo, eu coloco ele na posição em pé, né? Ele inclina-se à frente, né? Para o quê? Para soprar a água, para colocar o rosto, né? O rosto inteiro, professora? Não, o queixo, a boca. Toma cuidado, né? Para ele não engolir a água. Então, ele tem que assoprar. Às vezes a gente pede, dependendo do nível de cognição do paciente, eu peço já para ele assoprar antes de pôr o rosto na água. Então, assopra, né? Ele assopra, aí você coloca, pede para ele colocar ali o queixo, né? Não pede para colocar o rosto, porque com esses pacientes é muito a ferro e fogo, né? Você fala, eles procuram fazer, então cuidado, né? Então coloca o queixo na água e assopra. Então, à medida que ele, né, faz esse movimento, é o quê? Já é uma situação onde ele está tentando ali flutuar de costas na água, tá? Na terceira, né, a gente coloca ele em posição de flutuar de costas, mas para a posição em pé, tudo bem? Isso assim, eu posso colocar um apoio, né? Mas a princípio a gente tenta sem o apoio. Mas se você, até por uma questão de segurança do próprio fisioterapeuta, né? A gente coloca ali um apoio, mas tem que tentar tirar, tá? E observa se ele é capaz de se manter, né? Nessa posição sem desequilibrar, né? A questão do indo para frente, né? Para assoprar, fazer bolinhas, né? Soprar água, indo para trás, como se fosse, né? Algumas pessoas usam o termo de boiar, né? Então, para ficar ali flutuando de costas. Por quê? É ali que eu começo a trabalhar um controle na rotação transversal, tá? Ó, então, se vocês veem aqui na figura, né, a setinha me mostrando como que eu faço com esse paciente, né? Ele vai para frente, mas a ideia é que ele vá para frente como se fosse flutuar de barriga para baixo, né? E vai para trás como se fosse querer boiar. Então, quando a gente começa, né, a fazer esse movimento, a gente já está fazendo ali a fisioterapia. E nesse pequeno gesto, a gente já tem uma noção muito grande dos problemas que o paciente tem, referente ao tônus dele, às deformidades físicas, em relação ao problema de coluna, porque é como se eu ativasse, né, todo o modo de equilíbrio do meu paciente, e ali ele já começa a mostrar a dificuldade. E eu sempre, né, vou usar a referência de paciente, né, porque é a minha experiência, mas eu não posso deixar de comparar aos nossos alunos, porque é uma situação simples que aqui eu já vejo o aluno desequilibrando, não consegue fazer, né? Então, né, a princípio essa técnica era para ajudar as pessoas a conseguirem a nadar e depois que foi sendo adaptada para reabilitação física. Então a gente acaba também percebendo, né, algumas dificuldades em pessoas que não têm nenhuma, aparentemente, nenhuma
nenhuma deficiência, tá? Então, esse é o controle da rotação transversal, né? Aqui está o desenho. Espero que vocês estejam vendo. Passei agora o slide, tá? Para vocês acompanharem. Quem o slide não for, me avisa. Né? Agora eu passo para o quarto ponto, que é um controle, só que agora, né, na sagital. Ou seja, né, o paciente ele tem que controlar os movimentos, né, conseguindo o quê? Ir para os lados, né, no seu próprio eixo, né? Então, eu coloco ele de pé na água, a posição em pé, eu peço para ele inclinar a cabeça, como se ele quisesse colocar a cabeça na água, né? O ouvido na água. Então, ele inclina. Professor, ele pode fazer com as pernas afastadas? Pode, porque quanto mais afastado, mais próximo do nível da água ele fica, né? Então, peço para ele fazer um movimento de inclinação, como se fosse encostar, né, o ouvido na água. É para encostar? Se ele tiver de touca, como deve ser, né, como é a orientação, pode encostar. Vai entrar água? Não, não entra água. A água, ela entra no ouvido quando a gente submerge, ou seja, quando a gente mergulha, e mergulha com uma respiração errada, né? Então, quando a gente mergulha, eu tenho que soltar o ar, né? Então, quando eu faço esse movimento de respiração, não corre o risco de entrar água nem no nariz e nem no ouvido, mas isso é uma outra questão que a gente vai ver lá na frente. Então, peço para ele realizar esses movimentos laterais, tá? Então, como a gente pode ver aqui no desenho, né? Esse paciente, ele tem que começar o quê? A estar trabalhando o equilíbrio, realizando esses movimentos, né, sobre o seu próprio eixo, justamente para que ele se reorganize, né, para que os músculos dele exerçam a função de equilibrá-lo. Se for algum problema mental, né, como eu havia falado, que a gente acaba descobrindo, né, pessoas com labirintite, pessoas com, de fato, problema de audição, né, tudo relacionado ao equilíbrio, aí ele vai ter uma certa dificuldade. Então, é uma outra história, né, mas a ideia é justamente trabalhar reabilitação física, tá? Aí eu vou aqui para o quinto, que eu já começo o quê? A trabalhar, né, o controle do movimento ao longo, né, do eixo do corpo. Ou seja, se é do corpo, começa ali na minha cabeça e vai até o dedo do pé. Então, essa é uma posição que eu posso trabalhar tanto de pé, né, como o paciente deitado, ou seja, na horizontal, né, boiando. Então, em pé, ele faz o quê? Ele gira no mesmo lugar, né? Então, ele tem que completar um círculo completo. Se ele estiver boiando, né, esse é um dos momentos que muitos alunos falam, eu não consigo fazer, mas né, com a técnica a gente vai trabalhando para que vocês consigam fazer, né? Quem não sabe nadar, quem nunca entrou em água, quem tem medo. Então, o que a gente faz? Coloca esse paciente deitado, boiando, né? Posição de flutuação horizontal, né? E aí pede para ele girar, né? Então, a hora que ele gira, a gente pede para ele, né, inspirar, justamente para que não tenha o risco, né, dele perder o ar, tá? Então, gira o paciente. O que a gente ajuda aqui? Nada, né? Nada no sentido de não põe a mão, né? Não equilibra. Então, a gente solicita, né, para que ele fique ali na posição de flutuação, né, horizontal, boiando, explica o movimento antes e
incentiva ele a fazer. De primeira, ele vai conseguir fazer? Muito provável que não, né? O fato dele girar ali, ele já vai o quê? Desequilibrar. Então, né, eu sempre uso a questão do paciente, mas insisto, né? Muitos de nós mesmos já não conseguimos fazer esse movimento. Então, pode ser que ele deixe ali, né, a perna mais voltada para baixo, não tem problema, mas o ideal é que ele consiga fazer esse movimento. Então, ele não conseguiu fazer, aí a gente vai trabalhando, né, sem pressão, para que ele consiga executar esse movimento. Percebam, quando um paciente ele consegue executar um movimento desse, vamos lá, o que que nós temos? O que que a gente aprendeu da anatomia? Que os nossos músculos, né, eles trabalham como, gente? Trabalham em grupos musculares. Quer dizer que esses músculos, né, eles são o quê? São compostos de fibras musculares que ficam justapostas umas sobre as outras, né? Que é o que nós chamamos ali de actina e miosina. Então, quando elas deslizam umas sobre as outras, nós temos o quê? Uma contração. Então, esse músculo, né, esse ventre muscular, ele afunila. Quando ele afunila, ele se transforma no quê? Num tendão. Então, esse tendão, ele se anexa a uma parte do osso, que a gente chama de origem, e o outro extremo, né, do ventre muscular também se afunila, transformando também em um tendão que vai ser inserido, né, em uma outra parte óssea. Então, quando eu tenho a execução dessa contração, né, o deslizamento dessas fibras de actina e miosina, justamente eu tenho o quê? Uma ação muscular. Então, eu tenho a origem se aproximando da inserção. Então, se esse músculo ele cruza ali uma articulação, né, como por exemplo o caso do bíceps, eu tenho o quê? Quando eu contraio o bíceps, eu tenho uma flexão de cotovelo, né? E essa ação, né, essa flexão gerada justamente pela contração do meu bíceps, é um movimento que nós chamamos de agonista, né? É uma ação principal. Ela vai ocorrer, né? Mas ela ocorre sozinha? Não. Como eu havia dito, tudo isso ocorre através de grupos, cadeias musculares. Enquanto eu tenho o meu bíceps sendo contraído, né, aproximando a origem e inserção, né, fazendo justamente essa movimentação de flexão de cotovelo, para que o meu braço não vá lá para trás, quando eu falo, né, quando eu peço para um paciente, dobra o cotovelo, no caso, né, faça uma flexão de cotovelo. O que que eu tenho? Eu tenho um outro grupo muscular que se opõe a esse movimento para justamente restringir esse movimento, meu braço não ir lá para trás. Então, eu tenho quem? A ação do tríceps se opondo ao movimento de uma forma antagonista. Quer dizer, então, que o meu corpo trabalha em grupos musculares, enquanto um grupo, né, executa uma ação agonista, ao mesmo tempo eu tenho grupos executando ações antagonistas. E a partir do momento que eu tenho esses músculos sendo inseridos em ossos, né, se originando e inserindo em ossos, eu tenho o quê? A contração natural desse músculo, que é o que nós chamamos de tônus muscular, né, um grau de contração mínima do músculo. Então, nós temos um tônus muscular, e esse tônus muscular é o que permite o quê? Os nossos ossos ficarem eretos, ficarem ali alinhados, né? É como se eu pegasse um monte de palitinho e quisesse equilibrar através de linha, né? Então, eu vou amarrando a linha e aí eu coloco os palitinhos na posição que eu quero. Então, quando a gente tem isso acontecendo, eu tenho o quê? Formação de cinturas. Então, eu tenho a cintura escapular e tenho a cintura pélvica, sendo que essas cinturas têm os membros ali pendurados, né? São os apêndices. Então, a cintura escapular, quando ela sofre uma rotação em relação à cintura pélvica, eu estou ativando
muitos músculos, vários grupos musculares. Então, quando eu exijo do paciente, né, um movimento de rotação nessa posição, eu estou dissociando as minhas cinturas, tanto escapular quanto pélvica, porque num primeiro momento, ao inclinar a cabeça, ao tentar girar a cabeça, quem vai primeiro? A minha cintura escapular, né? Então, até chegar ali na minha cintura pélvica, eu estou dissociando, né, esses grupos musculares, e uma situação que ocorre ali é a ativação em cadeia. Então, isso vai fazer com que eu tenha um reconhecimento corporal. Claro que o que eu consigo fazer na piscina, né, eu já falei e repito, pode ser que eu não tenha o paciente executando esse movimento, essa melhora em solo, mas a questão é que ele já começa a reorganizar esses grupos musculares, essas cadeias. Então, é um momento onde, quando a gente trabalha, né, com essas técnicas, pacientes com lesões musculares importantes, normalmente são os pacientes que têm uma sequela neurológica, eu consigo harmonizar. Então, eu consigo ativar, de um certo modo, esses grupos musculares, e assim a ação executada por eles acaba sendo beneficiada, tá? Então, nesse quinto ponto, né, a gente começa a trabalhar com uma rotação que ela é mais complexa, né? Então, no caso de nós, né, que não temos nenhum problema físico, eu tenho uma certa dificuldade para fazer pela experiência nova do movimento, mas qualquer um de nós, né, que não temos nenhuma lesão física, conforme vai treinando, eu garanto que executa esse movimento, né? Então, alguns de vocês vendo o desenho e falam assim, nunca que eu vou conseguir fazer. Consegue, justamente porque o nosso corpo trabalha em cadeias, né? Grupos musculares. Então, não é um músculo específico que vai atuar nessa movimentação, é o conjunto. E aí, independente, né, de quem está aí me ouvindo e está olhando e fala, eu não vou conseguir fazer movimento, consegue. Claro que de primeira, talvez não, mas conforme a gente vai tratando, né, reabilitando, consegue sim, tá? Então, passei desse primeiro momento mais complexo, eu vou aí, e aí eu consegui vencer, né, eu consegui executar esse movimento, aí as coisas ficam um pouco mais fácil, né? Eu já começo o quê? A combinar essas rotações. Então, se o paciente, né, conseguiu fazer, né, aquele movimento, aí fica realmente mais tranquilo. Eu começo a combinar essas rotações, né? Então, digamos que ele já tem uma habilidade para executar esses movimentos, né? Então, ali eu já posso dizer que o paciente não se afoga, né? Eu já posso até dizer que ele está praticamente nadando. Então, quando a gente vai para esse controle, né, de rotação combinada, eu coloco ali meu paciente, né, sentado na borda, né, da piscina, né, fazendo o quê? A questão de entrar na água, rolando, né, numa posição de flutuação de costas. Professora, aí já é demais. É justamente o que eu estou tentando explicar para vocês. O slide anterior já parecia ser demais. Então, se, né, a gente trabalha, e eu garanto a vocês que qualquer um de nós consegue fazer, pessoas com alguma deficiência motora consegue, aí depende da deficiência, né? Mas a proposta é fazer com que sim. Então, se a gente consegue, esse aqui é um pouco mais fácil, né? Então, eu consigo, né, entrar na água, rolando, no caso, inclinando o corpo, indo para a posição de flutuação, tá? Ó, como mostra o desenho aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tô inclinando o corpo à frente, e aí eu saio o quê? Boiando.
né, ele fica ali numa posição estável, né, ele vai para a posição de flutuar, né, após o quê? Após se inclinar para frente, né, aqui ele usa o termo desequilibrar. É uma virada considerada ali, né, aqui ele usa o termo virada olímpica, mas é uma situação que já ali eu estou praticamente exigindo um controle total desse meu paciente. Então, passando isso, eu começo o quê? A forçar, né, esses músculos contra a ação de flutuação da água, né? Então, eu jogo ali alguma coisa no fundo da piscina justamente para ele o quê? Tentar pegar. Então, ele vai ter que submergir. Então, não sei, né, qual que é a experiência de vocês dentro da água, mas, por exemplo, quando eu falo assim, vou mergulhar, tem paciente que quando fala vou mergulhar, né, alunos, tem pessoas que quando fala assim, vou mergulhar, ela praticamente só coloca a cabeça dentro da água, né, e começa a bater o pé, que começa a jogar água para fora da piscina. Por quê? Ela não conseguiu vencer essa força do empuxo. Quando a gente fala essa força da água de fazer com que a gente flutue, né? Então ela fica praticamente ali boiando, batendo os pés com a cabeça dentro da água, dizendo mergulhei. E ela não mergulhou, né? Ela tá flutuando, só tá com a cabeça dentro da água e os pés batendo, jogando água para tudo quanto é lugar. Então, quando a gente fala, né, em submergir, é fazer com que a pessoa realmente vença essa ação do empuxo, vá lá para o fundo. Quer dizer o quê? Se ela conseguiu afundar, é porque ela está exercendo uma força muscular que vai contra essa ação, né, da propriedade da água de empurrar, né, o corpo com densidade menor para cima, e aí trabalhando, então, de uma forma global. Então, eu pego um objeto, por exemplo, jogo lá no fundo, vou pegar uma bolinha. Gente, bolinhas não afundam, né? Então, tem que pegar algo que realmente vá para o fundo. E aí, pede para o paciente mergulhar para tentar pegar. Então, se o meu paciente ele consegue submergir, né? Ele realmente está conseguindo ali vencer essa ação, né? Do empuxo. Ele está conseguindo ter um controle corporal muito grande. Ele já está respirando muito bem, né? Então, a questão, né? Dele voltar à água é justamente fazer com que ele voltar à superfície da água, é fazer justamente com que ele volte, né, sem nenhum esforço, né, ele vá se deixando levar pelo empuxo da água, ou seja, flutuando. Então, ele recolhe aquele objeto, né, e retorna à superfície, só que sem que seja da vontade dele, né, deixando a água empurrá-lo para cima, tá? Daí a gente entra no item 8, que é a questão de trabalhar o equilíbrio de uma forma imóvel, né? Ou seja, a questão de se manter parado na água. Então, isso ajuda para qualquer pessoa, né? Independente de ter ou não algum grau de lesão muscular, né? Então, é uma habilidade onde a pessoa vai ser trabalhada justamente o quê? Parado na água. Então, pode ser em diferentes posições, né? Mas a ideia é ela ficar imóvel. E para isso, ela tem que ter um controle tanto físico quanto mental, né? Ela tem que se equilibrar. Então, a flutuação é um exemplo de mobilidade. Ou seja, você fala para o paciente, né? Às vezes alguns termos técnicos eles prejudicam. Então, a palavra boiar, né? Quem nunca ouviu falar em boiar? Então, vamos boiar, né? Ou seja, ele está flutuando. Para ele flutuar, para ele boiar, ele tem que estar o quê? Imóvel.
Então, a gente coloca ele ali na posição horizontal, né? Pode ser ali de pé mesmo, na vertical. O importante é que ele esteja parado, né? E aí, a gente vê como ele consegue se equilibrar. Então, tem pessoas que de pé não conseguem ficar parada na água, principalmente pessoas que têm lesões que afetam o cognitivo, né? Então, não é só uma questão de equilíbrio, é questão de vencer a vontade dela. E uma outra situação é quando a pessoa realmente tem alguma lesão, né, de labirinto. Então, ela vai ter essa dificuldade. Mas, se não, ela tem que controlar a parte mental, a parte física, para conseguir ficar ali imóvel e flutuando, que ao meu ver, né, é mais fácil, justamente porque ela tem que controlar a mente de uma forma intensa, né? Então ela tem que ficar muito atenta, né? Ela tem que ficar bem concentrada, deitar na água e boiar. Então, algumas, né, têm medo justamente de, né, bater em algum lugar, tem medo da água entrar no ouvido, tem medo né, de todo mundo sair e ela ficar ali sozinha. Então, às vezes, né, a gente até pede para o paciente, no caso a pessoa, né, fechar os olhos, se concentrar e tentar ficar ali paradinha, boiando. Então, se ela consegue, realmente ela está trabalhando essa parte de equilíbrio de uma forma imóvel, né? Eu prefiro a questão da flutuação, mas o paciente de pé, né, ele também pode ser considerado como trabalhando esse equilíbrio em imobilidade. Aí a gente vai para o nono item, que é justamente a questão da turbulência. Então, né, coloca ali o paciente flutuando, boiando, e aí ele não precisa ter aquela concentração para ficar imóvel, né? Pelo contrário, ele tem que vencer uma movimentação que o físio faz na tentativa de gerar o quê? Ondulações, né? Uma turbulência de fato, né? Nossa, vai ser algo assim muito forte? Não, né? É só mesmo um movimento leve. Eu tô falando com vocês e estou mexendo a mão como se vocês estivessem vendo. A louca da apresentação. A gente vai mexendo a mão, gerando ali um fluxo um pouco turbulento, né? Embaixo do ombro, né? Embaixo ali das costas, né? E ao mesmo tempo a gente vai caminhando ali para trás, né? E aí o paciente ele tem que controlar, porque se eu faço mais turbulência do lado esquerdo, né? A ideia é que aquele lado comece a se movimentar contra o desejo dele. Então, o paciente ele tem que se equilibrar, controlando, né, essas rotações indesejadas, esses movimentos indesejados que eu, como físio, estou gerando debaixo daquela articulação. Então, o paciente, ele se equilibra nesse sentido, tá? E aí eu vou andando, né, eu vou deslizando justamente para dificultar mais ainda para o paciente. E aí o último movimento, que aqui já de fato, né, se o paciente conseguiu fazer tudo isso, ele já é um nadador. A gente começa com nadador, até parece, mas já é uma pessoa que podemos dizer que ela não se afoga, né? Então quer dizer o quê? Já começa ali com alguns movimentos simples, né, de natação mesmo, alguns movimentos básicos. Então, muitos aí já falaram isso para mim, eu não sei nadar. Então, o fato de eu conseguir já executar tudo que foi passado até aqui, eu já posso ficar tranquila que afogado eu não morro, pelo menos não numa piscina,
né? Ah, professora, no mar é a mesma coisa? Claro que não, né? É outra história. Então, o mar, o solo não é estável. No mar, a gente não tem noção de profundidade. Então, eu tô com, por exemplo, paciente, né? A gente vai a uma praia. Então, tem aquele nível do solo. 2 passinhos que você dá para o lado, de repente você cai numa depressão, né? A famosa bacia. E aquilo que a água, né, que batia ali nos seus ombros, já não te dá mais pé. Então, isso é fora de cogitação ser trabalhado sem ser num ambiente onde o solo é estável, né? Em mar, rio, né? Principalmente rio que tem correnteza. Aí eu vou pelo que o meu paizinho sempre dizia. Na verdade, só morre afogado, né, nesses locais aquele que diz que sabe nadar, porque ele vai lá e quer mostrar que vence o mar, que vence o rio, né? O que diz que não sabe nadar não morre afogado porque ele não entra, ele não se arrisca. Então, quando a gente fala de natureza, né, a gente não tem como garantir que a gente tem um domínio, né? Eu posso ser nadador como for. Se eu caio num rio com uma correnteza muito forte, né, não tem força que consiga vencer a correnteza. Então, só para a gente deixar algumas coisas claras aqui. Então, essas progressões simples, né, ela já me permite, então, a ter ali uma independência dentro da água, me garantindo dentro de uma água onde o solo é estável, como o caso da piscina, já me garante ali que eu não vou me afogar, né? Eu já consigo trabalhar contra o empuxo, eu já consigo me reequilibrar caso eu me desorganize, né, e desequilibre. Então, se a gente está falando de um paciente neurológico, quando eu chego nessa etapa, até eu como físio, eu fico mais segura para atendê-lo, justamente porque esse é um momento onde o paciente está mais independente, né? Então, a gente vai para o quê? Para um bater simples de perna, né? Então, tá flutuando? Começa a bater perna, começa ali movimentar os braços, né? Então, aqui ele usa o termo aplaudir ao lado do corpo, né? Esse é um movimento simples de natação, movimentos de remo com a mão, o bater de pernas. Então, são movimentos que permitem esse paciente se deslocar dentro da água. Então, a gente já pede para ele ir de uma margem da piscina a outra. Já peço, então, para que ele, nessa posição, né, de boiar, traga, né, movimentos com os braços, por exemplo, colocando ali os braços ao lado do corpo e deslizando, para que ele faça o quê? Um deslocamento. Então, ele está nadando, né? Então, é como se eu pedisse para ele abrir e fechar os braços, só que no nível da água, né? Ele está com os braços dentro da água. Então, quando ele abre, é um grupo muscular que eu estou trabalhando para vencer a ação da água. Quando ele fecha, é um outro grupo muscular, né? Os músculos abdutores que eu estou trabalhando. Então, o que ele tem de consequência disso, né? Ele está trabalhando a força e ele consegue se deslocar. Então, eu coloco metas, desafios. Então, você vai de uma margem, né, de uma borda da piscina a outra. Ele quer vencer isso. Então, ele trabalha com o objetivo de percorrer aquele espaço que eu determinei e, de contrapartida, ele acaba fazendo o meu objetivo, que é trabalhar força, quer trabalhar resistência, equilíbrio, respiração. E esse paciente executa sem grandes dificuldades. Claro que depois que ele passou por todas aquelas outras etapas. Né? Então, assim, concluindo, né, esse método do Haloik, ele é uma abordagem que tem ali a tentativa de ensinar não
não só ensinar, mas de trazer uma segurança, né, uma independência, para que o meu paciente, ele consiga, né, participar das atividades que eu vou propor para ele com as outras técnicas que a gente vai falar nas outras aulas e vai ver na prática. Então, a gente começa com esse programa, né, dos 10 pontos. Então, professora, eu não quero fazer os 10 pontos com os meus pacientes. Então, a gente tem total liberdade para abordar meu paciente da melhor forma. Mas percebam, esses 10 pontos foi uma técnica que foi desenvolvida seguindo uma sequência. Tem um estudo através disso que justifica, né, a ordem desses movimentos. Então, se eu opto por não seguir a sequência, mas me basear na técnica, às vezes eu posso estar pulando etapas. E aí eu chego num certo momento, né, que eu tenho que o quê? Regredir, porque meu paciente vai ter dificuldade para executar algum movimento, justamente porque eu achei que a etapa 7, por exemplo, não era necessária, tá? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia do quanto, né, essa é uma terapia bem sucedida, né, não só para ensinar a nadar, como para ser utilizado como tratamento, existe uma associação, né, uma associação internacional, Haloic, né, uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover, né, esse conceito Haloic. Tem o site deles, né, que fala sobre tudo isso que eu estou falando, e claro, né, algumas novas técnicas. A hidroterapia teve uma fase, né, então, assim, a gente vê, mudando de assunto, mas dentro do assunto, a gente vê que a fisioterapia, como qualquer profissão, tem as épocas, né, então, foi a época que o boom da fisioterapia era trabalhar com neuro, né, então, logo após, né, muitos alunos entravam no curso de fisioterapia por conta da atuação com pacientes neurológicos, né, depois a ortopedia, a área desportiva, e, né, hoje eu acho que eu posso dizer que, ou pelo menos em relação aos meus alunos, né, há um grande interesse pela área hospitalar. Houve uma época, né, que a hidro tinha até pós-graduação. Eu ainda não sei dizer para vocês se tem, porque foi tão grande a procura, né, que o Einstein, né, o Hospital Albert Einstein, tinha um centro de reabilitação que proporcionava pós-graduação em hidroterapia, né? Então, se vocês pesquisarem, tem algumas pessoas que têm pós-graduação em hidroterapia pelo Einstein, por exemplo. Hoje eu ainda não sei dizer para vocês se tem. Hoje, né, talvez a maioria dos alunos não tenham interesse em trabalhar com a piscina por ter essa dificuldade de não ter a piscina onde atender, né? Eu já falei aí para vocês uma ideia, uma proposta, né, para vocês começarem aí a trabalhar, a começar a ter a sua renda financeira, né, com a hidro. A gente pode trabalhar com sublocação, enfim. Então, hoje a hidro, ela já não tem mais aquele boom como o de antigamente, mas ainda é uma técnica muito usada. E aí, só para constar, né, já que eu entrei no assunto, saindo da aula, eu falei que hoje o boom é a área da hospitalar, né? Então, só para vocês saberem, né, como eu disse, não é parte do tema da aula, mas, né, eu sou professora, a minha ideia é mostrar para vocês que a gente né, eu não é parte da aula de hidro, mas eu, como professora, eu tenho que mostrar para vocês as possibilidades. Então, só para vocês saberem, com essa questão, né, da pandemia, o HC, né, a Faculdade de Medicina, essa semana, eu até tirei um print,
eu ia colocar na aula para mostrar para os alunos e acabei esquecendo. Abriu 100 vagas essa semana, 100 vagas para fisioterapeuta, né? Então, fisioterapeuta que tem intenção de trabalhar na área hospitalar, né? Se é hoje, né? Só o HC abriu 100 vagas essa semana. Então, tem bastante campo aí, né? Para quem quer a área hospitalar. É claro, né? É tudo por conta dessa pandemia. Não sei se lá na frente, quando vocês se formarem, vai ser assim. Mas eu acredito, né, que essa pandemia também vem para mudar um pouco, né? Então, assim, precisou uma situação dessa para ter uma contratação, né, tão grande de físio. Na verdade, já deveria ter, né? Mas precisou isso acontecer para reconhecer um pouco mais o valor da nossa profissão. Então, eu não acredito que isso volte atrás. Então, quando vocês se formarem, né, eu não sei se vai ter, assim, tantas vagas de uma vez, mas acredito sim que vai ter sempre vaga para físio na área hospitalar. Então, só para encerrar o assunto, né, eu peço desculpa por estar fugindo da aula, mas eu acho que isso é do interesse de todos. Acho que é importante vocês saberem do mercado de trabalho, o HC, então, né, tá aí, quem quiser pesquisar, eu tirei o print, mas não esqueci de pôr na aula. Teve um concurso, né, público no começo do ano para o Hospital Ipiranga, que é um hospital do governo, né, do governo de São Paulo. Então, o edital, ele abriu para o quê? Para 2 ou 3 vagas, 5 vagas? Eu não sei. E aí, normalmente esses concursos, eles têm a duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E aí, o que é obrigatório? Eles chamarem o número de vagas publicados. Então, por exemplo, quando vocês forem prestar um concurso, né, e aparecer lá, só tem uma vaga. Ah, não vou prestar. Presta. Primeiro, por quê? Né? Vocês vão lembrar de mim. Quantas vagas vocês precisam? De uma. Então, essa uma vaga já tem. Segundo, eles colocam um número baixo justamente porque aí, se acontece alguma coisa, eles não precisam chamar o número total, né? Chama um número mínimo. Mas normalmente não é só aquela vaga que está descrita. Então, foi publicado, 3, 4 vagas. Eles chamaram, isso saiu no Diário Oficial, eles chamaram 156 fisioterapeutas, tá? Então, né, hoje a fisioterapia, embora, né, eu acho que ainda está sendo bem pouco reconhecido, né, a gente vê no Fantástico falando de médico, de outros profissionais, quase a gente não vê o físio falando, mas hoje a fisioterapia é a que está ali na frente do ventilador, é a que está ali fazendo o paciente respirar, tá, gente? Então, desculpa fugir um pouquinho aí da aula, mas eu acho que também faz parte do ensino de vocês, a educação, saber sobre um pouco do mercado de trabalho. Enfim. Aí, aqui tem um videozinho que eu falei para vocês. Eu vou deixar sem som, tá? Então, não é um vídeo meu, né? Quando a gente for para a prática, eu vou pedir a licença de vocês, eu vou gravar a gente fazendo, porque eu já fiz isso muito com os alunos e nunca gravei, porque eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação, né, de dar aula de hidro IAD. Mas, então, eu não tenho um vídeo próprio meu para mostrar para vocês. Então, eu peguei esse vídeo, né, que é uma sugestão de um link do AVA, tem o link lá no AVA para vocês, né, no livro do AVA. Então, já deixo aqui, né, que é direitos autorais, né, do YouTube, domínio da internet, não é um vídeo meu, espero aí não ter problemas com isso, de estar passando um vídeo que não é meu. Bom, então vamos lá. Tá todo mundo vendo o vídeo? Sim. Tá. Então aqui fala um pouco, né, da história, que a gente já falou, né, a ênfase em criar ali uma independência
para o paciente, né, uma independência dentro da água, então ele vai trabalhar com esses 10 pontos, né, então a primeira fase é o ajuste mental, né, então não leve em consideração o grau de facilidade, porque esse vídeo foi feito por alunos, né, no final aparece o grupo de alunos, que graças a Deus não tem nenhuma dificuldade. Então, a fase de adaptação mental, né, começa ali com o paciente fora da piscina, e a gente traz ele para dentro da água, se ele já consegue andar, melhor ainda, né? E aí a gente faz a adaptação mental e vai se desprendendo desse paciente. Mas como que eu me desprendo do meu paciente? O tempo todo ao lado do meu paciente, né? É um desprendimento físico, mas a gente ainda estabelece um contato. Aí começam as rotações. A primeira rotação, né, é a rotação vertical, tá? Então, eu faço, né, esse movimento de inclinação, vou para o movimento lateral, né, que é um movimento que ocorre já com uma certa habilidade, né, parece ser bem tranquilo, mas imagine um paciente com AVC, com uma hemiplegia à esquerda, por exemplo, né, e combino ali as rotações. Eu juro para vocês que tem aluno que não consegue fazer isso, né, aí já é um pouco mais complexo, né, professora? Mas a gente vai trabalhando para conseguir. Então, vem o sexto movimento, né, que é justamente vencer, né, a força da flutuação, né, a força do empuxo, né, então, o paciente se coloca nessa posição, aí a gente vem com a proposta de trabalhar o equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio, né, no caso com ele estático, aqui ela tá nessa posição horizontal, a gente pode trabalhar com ele na vertical também. Começa lá com o deslizamento, né, um fluxo turbulento, e esse paciente tem que se manter, né, essa aluna tem um bom controle motor. E aí a gente começa com algumas remadas, né, alguns movimentos simples, né, para alguns isso daí se chama nada do cachorrinho, mas a gente já faz o quê? O paciente se locomover, seja com a barriga para baixo ou com a barriga para cima, dentro da água. E então começam ali os movimentos básicos de natação, né? Então, aquilo que eu falei do abrir e fechar dos braços, né? Ou os grupos musculares que eu tô trabalhando, e aí eu faço, então, com que esse paciente tenha o quê? Um ganho de força. Então, a saída da água, né, para essa paciente foi muito tranquilo, justamente porque ela consegue sair sozinha, mas nem sempre é o caso, aqui é o mérito das pessoas que realizaram esse vídeo, né? Então, tem mais um pouquinho aqui no final, deixa eu dar uma corridinha, mostra elas, né? E aqui coloca umas outras situações, né? Então, mostrou um exemplo de controle na rotação, mas aqui é uma outra situação. Então, é o terapeuta fazendo essa rotação, né? Então, a gente está trabalhando com o quê? Com cinturas. Aqui, o físio, né? Deixa eu parar para explicar. Aqui, o físio, ele colocou a mão na cintura pélvica e auxiliou para a pessoa entender esse movimento. Mas a ideia é justamente com que o paciente realize sem essa movimentação, né? Então, quando eu vou explicar isso para vocês, eu sempre pego um modelo, né? Pego ali o Wagner, eu falo, Wagner, vem cá que eu vou mostrar como é que faz. Nesse primeiro momento, eu vou executar
né, da forma que o terapeuta aqui fez. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, foi muito... Tá, ó. Vou voltar só mais um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer dessa forma, mas, por exemplo, eu só vou fazer isso com o Wagner se eu percebo que ele consegue ali se manter flutuando, tá? E aí, eu oriento ele para fazer o movimento e ponho a mão em cintura pélvica para ele entender como que é para ele executar o movimento. Mas a gente vai trabalhando justamente para que ele consiga fazer isso sozinho, tá? Então, né, eu venho com turbulências, se eu coloco o paciente parado, né, essa questão de, parece um movimento sem muita dificuldade, mas quando eu tenho um padrão difórmico, né, vencer a resistência da água já é complicado. E aí, se eu coloco o paciente frente a uma turbulência, isso é um motivo para desequilibrá-lo. Então, as passadas, né, a gente percebe que o paciente, ele começa a querer alargar. Quando o paciente está querendo alargar as passadas, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a base de apoio. Então, quando ele aumenta essa base de apoio, não é que ele está tentando enganar a gente, ele está encontrando meios de sobrevivência, né? Tá dando um miguezinho ali. E a ideia não é essa, a ideia é ele fazer movimentos os mais próximos do que seriam feitos em solo. Então, esse fluxo turbulento, né, ele parece, né, essa pessoa, né, essa mulher, né, ela não parece que ela não tem nenhuma dificuldade, então para ela é bem tranquilo, mas quando a gente tem um paciente ali com dificuldades, o fato dele conseguir vencer a resistência da água já é bom, então eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar ali um grau de dificuldade um pouco maior, justamente para que vá aperfeiçoando o movimento, então essa turbulência, ela gera sim um aumento, né, de resistência, e aí o paciente tem ali o grau de dificuldade aumentado, ele tem que executar com um pouco mais de dificuldade, né, aqui está o link, né, para deixar bem claro que é mérito aí da internet, né, passei o nome das responsáveis pelo vídeo, tá, então quem quiser, né, é óbvio que a minha aula vai ficar disponível para vocês acessarem, tá, gente, mas né, foi como eu disse, da internet e, né, tá o caminho para quem quiser ver, enfim, ou quiser pesquisar mais sobre os assuntos. Então, assim, essa técnica de Halo-Wiki, ela pode ser trabalhada por nós, né, do modo com que a gente achar melhor. Então, eu quero pular essa etapa, eu não quero fazer aquela rotação, né? Vamos dizer assim, eu não quero que meu paciente dê aquela cambalhota. Só que foi uma técnica que foi elaborada, foi estudada, né? Ela tem aí uma certa tradição, ela tem uma justificativa para ter essa sequência, né? Esses 10 pontos. Então, às vezes, quando eu chego num certo momento, né, do meu tratamento, eu tenho que ali regredir justamente porque eu pulei algumas etapas. Então, né, foi como eu disse, eu já imagino alguns de vocês falando, eu não faria isso. Mas a gente tem que pensar como o paciente, né? Então, se um paciente vira para você, fisioterapeuta, e fala assim, eu não vou fazer isso. O que você fala, né? Você fala, não, tem que fazer, explica o motivo, e aí é aquilo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a gente tem que fazer. A hidroterapia, em sala de aula, eu falei isso para vocês, a gente vai trabalhar como? Em duplas, né? E sempre, o que eu proponho? Vocês nunca repetirem as mesmas duplas, e sempre você vai ser o terapeuta
e sempre você vai ser o paciente. Porque é uma vivência nova. Eu preciso, né, saber qual é a sensação que o paciente vai ter para eu explicar para ele o que esperar. Então, a gente tem que vivenciar. Então, eu peço para a Helenzinha, que é um pouco menor, é um pouquinho mais baixinha, Ellen, fazer essa rotação. E aí, aí a Ellen fala, não vou fazer, eu tenho medo, enfim, aí eu vou conversando, fazendo essa adaptação, até ela conseguir executar o movimento. Quando ela executa esse movimento, ela consegue, o que ela vai me reportar? A experiência dela, a angústia dela, o que deixou ela insegura. Isso quer dizer o quê? Que com o meu paciente, já é uma forma da Ellen entender o que pode ser que ele passe. E aí, como é que ela se virou? Eu nesse momento, né, eu percebi que impulsionando, eu conseguia finalizar o movimento, né? Já que eu não tenho uma estatura tão alta, né, Elenzinha? Tô vendo. Então... Tô até me vendo, ai meu Deus. Então, é um momento que a gente sabe o que dizer para o paciente, como ele vai lidar com a situação. Por quê? Porque a Ellen fez um movimento. Ela sabe o que esperar, ela sabe as angústias que ela teve, né, em conseguir executar o movimento ou não conseguir. É fato que ela vai conseguir, mas até ela conseguir, o que ela sentiu, né? Como que foi a experiência, né? A mesma coisa a sidoca, né, que é um pouco maior, um pouquinho mais alta. Então, a gente, né, pega a Ellen e a Cida. Aí eu ponho as duas para fazer dupla. Então, é justamente essa vivência, né, que a gente tem que ter para passar uma segurança para o meu paciente. Eu só vou poder passar segurança para o meu paciente a partir do momento que eu sinto o que pode ser que ele sinta. Então, não tem outro jeito, né? Se não for eu tentando executar esse movimento. E aí, para nossa surpresa, todos conseguem, né? Vocês conseguem fazer e aí ver que não é tão difícil. Quando a gente tem essa sensação de, poxa, consegui fazer, o que você vai falar para o seu paciente? Não, você vai conseguir fazer, né? É o famoso, se eu consigo, você consegue. É claro que ele tem ali uma deficiência motora, possivelmente. Então, a abordagem é um pouco diferente. Mas a gente, né, além de ter a experiência de ter feito, nós somos fisioterapeutas, nós conhecemos os músculos, os grupos, as cadeias, né, as ações musculares, agonistas e antagonistas. Então, a gente trabalha para que esse paciente consiga fazer o movimento. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ai, professora, deu vontade de entrar na piscina. Ai, que querer. Ai, eu quero. Eu não, Aula tá prática. frio. Né? Enquanto a piscina é aquecida, Ellen White. A piscina é aquecida, gente. Pelo amor de Deus. E ninguém vai deixar a Ellenzinha se afogar, né? A gente pega ela pelos pés. Fica, eu te seguro pelo tornozelo. Ai, Jesus. Né? Pode deixar, vai. A Yasmin tá na aula, a Yasmin também, né? Pitiquinha. Yasmin, você tá aí? Acho que hoje não. Mas a gente... e assim, né? A gente vai trocando as duplas, né? Eu tô aí, professor. Opa! Então... Ô, Tati. Oi. Vamos supor assim, você falou assim sobre o paciente doente, enfermo, tem dificuldade com água. Vamos supor que a gente pegue um paciente que ele saiba nadar, tenha vivência, bastante experiência na água. Você acha que isso pode ajudar no trabalho ou por ele saber, você acha que isso pode atrapalhar o trabalho?
Não, na verdade, né, a gente faz isso numa primeira sessão. Se nessa primeira sessão ele já contemplou os 10 pontos, como você disse, eu já sei que ele sabe nadar, eu tenho uma segurança daquilo que eu posso trabalhar com ele. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, na próxima aula, de alguns exercícios de cinésio, tá? Então, quanto maior o controle dele, mas como é que eu vou saber o controle dele? Porque eu fiz esses 10 pontos no primeiro atendimento e ele me respondeu positivamente referente aos 10 pontos. Então, vocês vão Certo. ver que ali você vai ser uma razão para você, ó, né, tacar com o pau ali nas atividades, na terapia, porque é um paciente que você sabe que você pode trabalhar com ele ganhando, né? Então, eu tô falando, de repente, de um paraplégico, mas é um paraplégico que ficou por conta de um tiro, né? Vamos dizer que ele é um policial, e eu já tive um paciente policial que ficou paraplégico. Ele ficou paraplégico por conta desse tiro, mas ele era o quê? Um nadador, ele não tinha medo de água, pelo contrário, gostava de surfar, gostava de fazer esportes aquáticos, né? Então, quando eu coloco ele na água, vai ser mais ou menos esse exemplo que você deu. Ele tem essa segurança, né? Ele consegue executar os movimentos, mas aí eu só vou saber como, depois de eu pedir para ele fazer essa sequência. Ele fez a sequência, né? Mas, professora, ele é paraplégico, mas a água flutua, um corpo onde a densidade é inferior à densidade da água. Então, ele vai flutuar, né? Então, ele faz, né, essa sequência, aí você vai, progride, faz aquilo que você acha que vai ser bom para o tratamento dele, tá? Gente, eu adoro quando vocês perguntam, para mim é bom, né? Porque ó, vocês veem, já tem 2h40 que eu tô falando aqui e eu fico aliviada quando vocês É assim, perguntam. essa técnica que a senhora apresentou aí do simples para os mais complexos, é o que realmente a gente faz. Penso com crianças quando tem medo de entrar na piscina. Geralmente eu coloco a criança deitada na borda da piscina, peço para ela ir batendo na água com as mãos, aí depois ela senta, começa a chutar a água, depois eu peço para ela saltar se jogar em cima de mim, sentado, dar um impulso, cair em cima de mim. Então, essa técnica simples para o mais complexo quebra bastante esse medo que a pessoa tem de entrar na água. E parece que não, né? Enquanto alguns estão falando, não é possível que alguém tenha medo de entrar na água. Tem gente que tem medo. E assim, eu não tô falando de pacientes, às vezes entre nós, né, entre nós alunos, tem alguém aqui que já tá pensando um jeito de faltar na aula prática. Porque tem medo, sim. E com criança, é uma delícia trabalhar na água com criança. Meu Deus, é muito gostoso. Eles adoram. Às vezes no começo pode até ser que estranhe, né? E às vezes não é nem que tá estranhando a água, tá estranhando a gente, né? Por isso que eu falo, a mãe perto, às vezes a gente pede para a mãe entrar junto, para ela, não é nem o medo da água, é medo da gente, né? Pega eu com essa cara feia aqui e fala, pronto. Mas eu tenho um ponto a meu favor, né? Os meus sobrinhos, eles falam que eu tenho voz de Discovery Kid, né? Então, a minha voz, ela é meio infantilizada. Então, acaba contrabalanceando a cara feia. Então, às vezes, a criança não é que ela tenha medo da água, ela tem medo de estar sozinho com uma pessoa que não é do convívio dela, né? Então, mas isso não é um problema, né? Essa forma que o Carlos falou é fantástica. A gente vai adaptando do mais simples para os movimentos mais complexos. Certo, povo? Alguém mais alguma pergunta, algum desabafo? Certo, teacher. Todo mundo agora para o vestiário para tomar banho, tá? E não esquecer de fazer a atividade do AVA. Isso, obrigada, Wagner. Ó, gente, coloquei lá uma atividadezinha na unidade 3 para complementar a nota aí de vocês. Da Faça Hidro? isso, da Hidro, na seção 3 da Hidro. Ó, na de neonato também coloquei. Em todas as disciplinas que eu dou aula, quem faz aula comigo, eu coloquei lá uma atividade. Alguém dessa turma perdeu a prova de Hidro porque não conseguiu entrar no AVA, alguma coisa assim? Não, né? Porque quem perdeu prova
porque não conseguiu entrar no AVA, hoje, até o dia 15, vai estar disponibilizado lá para vocês, tá, gente? Então é A isso. senhora conseguiu falar com o Paulo para mim essa situação, professora? Falei, mas infelizmente é só mesmo para quem teve problema em... Porque quem gerou a nota, a gente não consegue alterar. Mas fica tranquilo que a gente vai dar um Tá jeito. bom. Certo, povo? Então, vamos lá pro vestiário. Ok, tchau. Opa, tchau. Fala, Sidoca. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Né? Então, Beijo. um beijo Tchau, grande. Tchau, Jessiquinha. Até semana Tchau, que bom vem. final de semana e até terça. Até terça. Um de cada vez lá no chuveiro para não congestionar o vestiário, tá bom? Tá bom, Beijo, teacher. gente. Dá uns beijos nas crianças. Tchau. Opa, comigo mesmo. Beijo, tchau. Tchau.